Certo. Hoje a gente vai entender o significado da parábola que Jesus enunciou em Mateus 13:44. Então vamos ler rapidinho essa parábola e aí a gente pula para entender toda a correlação dela com a Bíblia, com o Novo Testamento. Vamos começar. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e para sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, essa é a parábola que a gente vai entender hoje. Mas antes, você precisa entender o que é ser salvo. E para isso, vamos deixar Jesus falar novamente. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus. Então, a palavra de Jesus, tá bom? Jesus não mente. Então, ouça com atenção. Na verdade, eu vos digo. Quem que diz? Jesus. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pergunta que eu faço para você. Servo do pecado vai para o céu ou vai para o inferno? Existe a possibilidade de um cristão ser servo do pecado e ser servo de Deus ao mesmo tempo? Não. Então Jesus já deixou definido o que é ser servo do pecado. É simplesmente cometer pecado. Só isso já desmonta toda a doutrina das igrejas de hoje, que diz que os cristãos ainda são pecadores, ou seja, ainda são servos do pecado. Jesus continua dizendo, e o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Peraí, Jesus vai nos libertar do quê? Daquilo ao qual ele falou que nós estamos submetidos à servidão do pecado. Então Jesus está falando que se ele te libertar de verdade, você vai ser liberto de verdade. Se o poder dele entrar na sua vida para tirar as correntes que o diabo tem sobre você, que te mantém cativo debaixo do poder do pecado, você vai ser liberto de verdade. Você não vai mais ser um pecador, porque servo do pecado é um pecador. Então, em 3 versículos, a gente já acabou com todo o sistema religioso de vocês, que diz que o cristão ainda é pecador. A salvação se dá através da santificação. Ser santificado é ser tornado santo. Ser santo é ser puro e separado de toda a impureza, de toda a sujeira e de todos os impuros. Quando algo é livre de algo, quando Jesus fala que você vai ser liberto de verdade, significa que você não vai mais ter aquilo sobre o qual você está atualmente cativo. Se você olhar para a embalagem de qualquer rótulo que diz que aquele alimento é livre de açúcar, por exemplo, significa o quê? Que naquele alimento não existe açúcar. Simples assim. Então, quando Jesus te livra de verdade do pecado, em você não vai mais existir o quê? Pecado. Ué, mas isso se dá pelo seu poder? Não, porque é o Salvador que salva. Então a sua fé no Salvador, de te libertar de todo o pecado, vai ser manifestada como verdadeira quando ele de fato te libertar de todo o pecado. Do contrário, você está se enganando, você está criando uma salvação imaginária que diz que está tudo bem você continuar pecando e que você vai ser salvo, ou que você é salvo mesmo assim. Não é, porque você está contrariando a doutrina de Jesus Cristo. Em João 8:12, Jesus falou o seguinte: então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é exatamente o que Jesus está falando em João 8:34-36. Que se você for para Jesus, as trevas, o pecado, não vão mais fazer parte da sua vida. Você não vai mais andar em trevas, porque você vai andar em Jesus. E aí você terá a luz da vida e você será herdeiro da vida eterna. Isso também é o mesmo que é dito em 1 João 3:6. Qualquer que permanece nele não peca. Então, se você está seguindo Jesus, você permanece em Jesus e você não vai mais andar em trevas. Trevas é pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do pecado. E qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Porque conhecer Jesus não é apenas conhecer o nome de Jesus, mas é conhecer também o poder que esse nome carrega consigo. Poder para te libertar do pecado, para te livrar do poder do diabo, para tirar o pecado de você, para te purificar de toda a injustiça e de todo o pecado, como é dito em 1 João. Tá bom? Então agora que você entendeu o que é a salvação de verdade, o que é ser salvo, quem é herdeiro da vida eterna, que são os santos, a gente consegue entender melhor aquele versículo que eu li no começo do vídeo, Mateus 13:44. Então agora vamos entendê-lo melhor. E lembre-se que se a doutrina, até agora, que você está entendendo através desse vídeo, que a doutrina bíblica não bate com a doutrina que é ensinada na sua igreja, significa o quê? Que ou a doutrina está errada, ou a Bíblia está errada, ou a sua igreja que propaga outra doutrina está errada. Não é? Então significa que se alguém está ensinando outra coisa, significa que será que esse alguém é de Deus de fato? Ou apenas está usando o nome de Deus em vão para te enganar e te manter no erro? Porque Jesus falou que ele te libertaria. Só que quem está pregando o contrário, será que está pregando em favor de Deus ou em favor do diabo? Vamos lá, Mateus 13:44. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E para sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, o que é o reino do céu? O que o reino do céu, que é semelhante a um tesouro, representa? O reino do céu representa o pacote completo da sua salvação e a sua herança no céu. O reino do céu e esse tesouro é você ser salvo e liberto do inferno, aonde você ia perecer se você não parasse de pecar. E você vai virar um herdeiro da vida eterna. Você vai virar um imortal, você vai ser glorificado, você vai ser como os anjos, você vai gozar de plena paz, de plena alegria e júbilo, e toda a condenação a qual você estava destinado não faz e não vai mais fazer parte da sua existência, porque você vai fazer parte do reino do céu. Você não vai mais ser condenado ao inferno. Você vai ser um herdeiro,
um co-herdeiro da vida eterna, e você vai reinar e ser sacerdote com Jesus Cristo. Essa é a herança dos santos. Então isso é um tesouro, é algo de grande valor, porque é algo que te livra da condenação. Então esse tesouro está escondido aonde? Está escondido no campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então que campo é esse? O tesouro você já entendeu que representa toda a herança de um santo, toda a herança de um salvo. E onde é que essa herança está escondida? Não está escondida ela dentro da palavra de Deus, que foi dissipada e propagada em todo o mundo? Então é na Bíblia, é na palavra de Deus que foi propagada pelo mundo que você encontra esse tesouro. E o que você faz? Que um homem achou e escondeu. Aonde que esse homem achou esse tesouro e o esconde? Ele o esconde no seu coração. A palavra diz em Salmo 119:11, tua palavra escondi no meu coração, para que eu não pudesse pecar contra ti. É a palavra que salva. Então, quando você encontra essa palavra que vale como um tesouro e te leva a uma herança de vida eterna, você a esconde dentro do seu coração. E para sua alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então você entende que o ato de comprar nada mais é do que uma troca. Você troca aquilo que você tem por algo que você vai obter. Quando você compra algo, você troca aquele seu dinheiro por aquele algo que você está comprando. Então é um ato de troca. Então é isso que a palavra está dizendo. Você vai trocar aquilo que você tem na sua vida atual, que não corresponde com a vontade de Deus, por uma nova vida que Jesus vai te dar e que vai ser de acordo com a vontade dele. A salvação exige que você negue-se a si mesmo. E quando você nega-se a si mesmo, você troca a si mesmo o seu jeito de pensar, o seu modo de pensar, o seu caminhar, por um modo de pensar e caminhar que Jesus vai te dar. Porque você vai parar de ser senhor da sua vida e Jesus vai passar a ser o senhor da sua vida. Você vai negar a si mesmo para seguir aquele que é a luz. E aquele que é a luz falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então em Mateus 16:24, isso é dito novamente, com outras palavras. Então disse Jesus aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, se algum homem quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o que é negar a si mesmo? Tudo aquilo que pertence à sua vida atual, que não corresponde com a vontade de Deus, vai ser jogado fora. Vai ser trocado pela vida que Deus vai te dar e que necessariamente vai ser conforme a vontade dele. Você vai andar na luz, como Deus está na luz, e aí sim você vai ter comunhão com as pessoas que fazem o mesmo. E Jesus continua dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então se você quer salvar a sua vida, você não vai trocar a sua vida atual pela vida nova que Jesus quer te dar. Você não vai negar a si mesmo. Isso é salvar a sua vida. Você vai se manter no erro, você vai se manter em pecado, você vai se manter em comunhão com as pessoas que têm comunhão com o pecado e com os pecadores, você vai permanecer sendo um amigo do mundo, e o preço disso é perder a sua vida. Porque aí você vai seguir o caminho que a maioria segue, que é o caminho que é amplo, que conduz à destruição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E só esses poucos é que encontram esse caminho. Então se você não quer esse caminho de negar a si mesmo, de trocar a sua vida atual, que é desprezível a Deus, para ganhar uma vida nova, Jesus está falando que você vai perder a sua vida. E você não tem a herança da vida eterna. Porque você basicamente não considerou essa vida eterna como um tesouro escondido no campo. Você não teve a alegria de encontrar esse tesouro quando você leu a palavra, entendeu e obteve o conhecimento de que ser salvo é parar de pecar, para assim você ter herança com os santos, para assim você obter a vida eterna. Então as pessoas que não saem do pecado é porque elas não dão valor à palavra. Elas não consideram a palavra como um tesouro. Elas consideram como tesouro as suas vidas que não são um tesouro, que são uma desonra a Deus. E por isso é que elas não trocam a vida atual delas pela vida que Jesus quer dar a elas. E Jesus continua dizendo no versículo 25 o seguinte, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que significa perder a sua vida por causa de Jesus? Tudo aquilo que desonra Jesus será removido da sua vida, para que você assim possa achar uma nova vida e seja herdeiro da vida eterna. Você vai largar tudo que pertence às trevas da sua vida atual, você vai cortar fora todos os seus membros que ofendem a Deus, para você não ser jogado no inferno, para você não perder a sua vida. Então, a gente prossegue novamente, porque isso é o tema do vídeo. A gente vai se repetir no mesmo tema, com palavras diferentes e em livros diferentes. Em João 12, no versículo 24, é dito o seguinte, também por Jesus. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então Jesus aqui não está falando apenas, e se referindo apenas ao fato de que ele iria morrer e sofrer na cruz, para então ganhar uma vida nova, para então ser ressuscitado. Isso também se refere a você precisar morrer para o pecado que é presente na sua vida atual, e morrer para tudo que ofende a Deus na sua vida atual, para que assim você possa guardá-la para a vida eterna. Mas para isso você precisa fazer o que está escrito. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda lá para a vida eterna. Você precisa desprezar e odiar tudo aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado.
Deus odeia a transgressão, Deus odeia a desobediência. Então, se você quer ser um com Deus, se você quer ser um com Cristo, as suas vontades precisam bater uma com a outra. Elas precisam ser compatíveis. Então, assim como Deus odeia o pecado, despreza todas as coisas que ofendem a Ele, você precisa também odiar essas coisas que ofendem a Deus para que você seja herdeiro da vida eterna. Porque é impossível servir a dois senhores. Então, você não vai conseguir manter o pecado, a desobediência e o erro na sua vida e, ao mesmo tempo, guardar a sua vida para a vida eterna, obter a vida eterna, ser herança, ser co-herdeiro da vida eterna. E agora vamos para Lucas 14, 26 em diante. Jesus novamente falando, tá bom? Aquele a quem vocês chamam de Senhor, e a quem a sua igreja, a qual você frequenta, também chama de Senhor. Mas será que ela lê essa palavra para você? E se lê, será que ela lê no contexto correto? Será que ela segue essa palavra? Vamos ver. 26 em diante. Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e esposa, e filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Primeiro, o que é um discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é um seguidor de Jesus, é um servo de Jesus, é um cristão. Então Jesus estabeleceu algumas condições para que você seja um cristão de verdade, para que você seja um discípulo dele de verdade. Você precisa estar disposto a aborrecer quem quer que seja, inclusive da sua família, para poder, e também a sua própria vida, igual a gente leu em João 12, para poder então ser discípulo dele. E como que você aborrece o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, suas irmãs, e também a sua própria vida? Primeiro você precisa do discernimento para saber se eles estão andando de acordo com Deus, de acordo com o Evangelho, ou se não estão. Segundo, você precisa do discernimento para entender que luz e trevas não têm comunhão. A sujeira não tem comunhão com a pureza. A limpeza não tem comunhão com a imundície. Então, se essas pessoas que fazem parte da sua vida, sejam elas quem forem, não estão dispostas a negarem a si mesmas, para assim poderem seguir Jesus, ou seja, a negar tudo aquilo que ofende a Deus das vidas delas, a cortar todos os membros que ofendem a Deus das suas vidas, significam que elas mesmas estão aborrecendo a Jesus, porque elas não estão andando no caminho que ele mandou e disse que elas precisam andar para receberem a nova vida, para serem salvas. Então, se você passa a verdade de Jesus a elas e elas mesmo assim desprezam essa verdade, continuam no erro, continuam em desobediência, continuam sendo pecadoras, fofoqueiras, adúlteras, fazendo gato em casa, roubando, enfim, seja o que for, falando mal do próximo, se elas não se corrigem, significa que elas amam mais as trevas do que a luz. A luz é quando Jesus vem para salvar o pecador dos seus pecados, para que ele saia da sujeira e passe a ser digno de Deus, passe a ser reconciliado com Deus que é limpo. Logo, se essas pessoas que fazem parte da sua vida não querem isso, se elas desprezam isso, elas aborrecem a Deus, e você precisa estar disposto a aborrecê-las como? Separando-se delas, porque você vai colocar Jesus em primeiro lugar. Então não importa quem que você tenha que perder, você está disposto a carregar a sua cruz para andar de maneira honrável a Jesus. Jesus esse que falou para você deixar os mortos, enterrar os mortos, e falou que luz não tem comunhão com as trevas. Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, sim, também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Você precisa jogar toda a sujeira fora, inclusive os sujos que não jogam a sujeira fora e por isso permanecem como sujos. E para isso, você vai passar por certas aflições e tribulações. E é isso que é dito no versículo seguinte. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, ele não pode ser meu discípulo. Então, se você não está disposto a tocar a sujeira pela luz, você não pode ser discípulo de Jesus. Porque Jesus falou, e a gente lê novamente, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Trevas não representa apenas o pecado, mas também as pessoas que aceitam o pecado nas suas vidas, porque nós somos um com tudo aquilo que nós aceitamos nas nossas vidas. Então, é por isso que Jesus diz lá em Mateus 5, que o seu membro que ofende a Deus precisa ser cortado fora, porque tudo aquilo que você aceita na sua vida é um membro seu, porque faz parte de você e você aceita, você permite. E se ofende a Deus, é preciso ser cortado fora e lançado para longe de você para que você não queime no inferno. Então, esse é o significado de carregar a cruz. Você está disposto a aborrecer quem quer que for, quem quer que seja, para que você ande num caminhar que é digno ao evangelho que está nas suas mãos e do Deus que você chama de Deus. Quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, ou seja, após a luz, e Jesus não vem sem a santidade, não pode ser meu discípulo. Você precisa ser santo, e para ser santo você tem que tirar tudo que não é santo da sua vida. Tudo que é impuro tem que ser jogado fora, tem que ser descartado. E não importa se você vai sofrer ao se separar do seu papai, da sua mamãe, o que importa é que você vai seguir Jesus Cristo, que é o seu Salvador, e que também quis salvá-los, mas pelo fato de eles desprezarem o Evangelho e cuspirem na palavra de Deus, eles o rejeitaram e não podem andar com os limpos. E o capítulo continua da seguinte forma: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. O que isso aqui significa? Vamos por partes. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre? Você entende que a sua vida, que o seu corpo é o templo de Deus,
que você é chamado para ser a habitação de Deus, que nós somos o templo de Deus e que Deus habita dentro de nós, certo? Então, digamos que você queira começar a servir Jesus, queira começar a edificar uma casa espiritual, uma torre. Então, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo para ver se tem o suficiente para acabá-la? A pergunta aqui é o seguinte: será que você tem fé para ir até o fim, para carregar a sua cruz e para aborrecer o que quer que seja e quem quer que seja para seguir Jesus e andar na luz com Ele? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, ou seja, depois de você ter começado a seguir Jesus e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Então você diz que quer seguir Jesus, você começa a achar interessante o evangelho, mas você não faz tudo o que ele mandou. Você não segue o evangelho em sua integridade. Então você não é capaz de acabar de edificar essa torre. E as pessoas vão escarnecer de você, o diabo vai escarnecer de você, porque você falou uma coisa, mas não cumpriu e não fez jus àquilo que você falou que queria ser, servo de Deus. Você não negou a si mesmo totalmente. Você permitiu coisas na sua vida que eram contrárias à vontade dele. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Você entende que a herança dos santos é serem reis e sacerdotes com Jesus? Você pode ler isso em Apocalipse. Essa é a herança dos santos. É uma parte do reino de Deus, melhor, do reino do céu, que a gente leu em Mateus 13:44, se eu não me engano. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Sim. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, então você é esse primeiro rei, e você vai guerrear contra outro rei. Quem é esse outro rei? É Satanás. É o Deus desse mundo, é o rei desse mundo. Com R minúsculo e com D minúsculo. Toda vez que você põe o pé no campo para servir Jesus, para dizer que vai seguir Jesus, é equivalente a você travar uma guerra contra o diabo. Porque o diabo quer te manter no erro, quer te manter nas trevas e quer que você seja condenado junto com ele. Então, qual rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Então, preste atenção aqui. Não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. A palavra está perguntando se você tem fé de verdade, para entender que, mesmo com a minoria, você é capaz de enfrentar o diabo. Porque a partir do momento que você põe o pé no campo, dentro do campo, para servir Jesus, o diabo vai usar o exército dele para vir contra você, para te atacar e para te perseguir. E parte do exército dele são as pessoas que não querem dar ouvidos a Jesus. O diabo vai usar pessoas para tentar te manter em desobediência e para você não seguir em frente e negar a si mesmo por completo. Então, será que você tem a fé de que mesmo com a minoria e de que mesmo com apenas um, que é Jesus, você é capaz de derrotar o diabo que vem com um exército para cima de você? Porque a palavra diz, se não me engano, é 1 João 4,4, que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Será que você tem essa fé? E o versículo continua: do contrário, estando outro ainda longe, ele envia embaixadores de paz e pede condições de paz. Então o primeiro rei, que é você, por medo de seguir o evangelho como ele é em sua integridade, envia embaixadores e pede condições de paz com o diabo. Aqui isso se equivale a você não seguir em frente e falar: tudo bem, eu não vou me separar daquela pessoa que é contrária a Deus porque eu não quero ofendê-la ou porque eu não quero carregar a cruz na sua integridade, porque eu não estou disposto a sofrer por Jesus assim, porque isso é ruim demais, é pesado demais. Então você envia embaixadores e pede condições de paz para o diabo. Você não está disposto a seguir o caminho do jeito que Jesus estabeleceu para você segui-lo. Porque você não tem fé verdadeira em Jesus e não confiou que ele sempre vai te prover um caminho de escape para você escapar de todas as tentações. Inclusive, estão dentro dessas tentações as pessoas que te tentam a voltar atrás, que te provocam e tentam te manipular a voltar ao erro e a voltar a ter comunhão com as trevas. Então essa pessoa que envia embaixadores e pede condições de paz é a pessoa que volta atrás, é aquele que põe a mão no arado e volta atrás e por isso não é apto para o reino de Deus, não é apto para servir a Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se você não estiver disposto a renunciar a tudo que você tem, que é contrário à vontade de Deus, significa que você ainda está permitindo trevas. E se você permite trevas, você não pode ter comunhão com a luz, com o caminho, com a verdade e com a vida. Então, se você quiser fazer paz com o diabo, se você não quiser se levantar da cadeira e falar para sua mãe que se ela não se corrigir, você vai se separar dela, e isso no contexto de uma pessoa que é adulta, que é maior de idade, se você não tiver o sal para falar e agir de acordo com a palavra de Deus, você não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Porque você é indigno. A sua fé não se manifestou como verdadeira porque você considerou as trevas mais valiosas do que a luz e você não considerou um reino de céu como um tesouro de verdade e vendeu tudo quanto você tinha para comprar aquele tesouro. Ou seja, você não trocou as coisas ruins da sua vida pelas 100% boas e obrigatórias da nova vida que Deus veio para te dar. E a palavra continua dizendo: sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar?
nem servirá para a terra, nem para esterco, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Será que você tem ouvidos para ouvir? Será que você entende que se o sal não tiver sabor, ele não serve para nada, nem serve nem para a terra, nem para esterco, mas homens lançam-no fora? Você entende que estar fora significa estar fora da congregação dos santos e dos salvos? Será que você tem ouvidos para ouvir? E aceitar que a cruz pode doer um pouco, mas vale a pena pela vida eterna? E será que o que eu estou falando aqui é coisa da minha cabeça, ou todo o Novo Testamento está se confirmando repetidamente? A gente vai ler isso em Mateus 19, 27 em diante. Então, respondendo Pedro, lhes disse: eis que nós deixamos tudo, ou seja, trocamos tudo por Jesus e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: em verdade, eu vos digo que vós, que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, ou seja, para andar de maneira honrável a mim em santidade e obediência, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então todo o evangelho está se confirmando a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo e largar tudo que pertence às trevas para você poder ter comunhão com Deus, porque Deus é luz e não há nele treva alguma. Então não é porque você não vê pessoas no seu meio religioso que é falso, carregando a cruz de verdade e fazendo essas coisas por Jesus, que elas não existem. Basta você buscar, não a igreja. Busque a Deus para Ele te mostrar a igreja. Você não vai à igreja buscando Deus. Você vai a Deus para buscar a igreja. E a igreja são as pessoas que são servas e discípulos deles de verdade. Não é um templo de pedra, porque Deus não habita dentro de templo de pedra. Ele habita dentro daqueles que Ele salvou, daqueles que Ele regenerou. E essas pessoas necessariamente se apartaram de todas as trevas. Então eu não posso falar para você fazer uma coisa que eu mesmo não fiz. Senão eu seria um hipócrita tentando ensinar você a andar no caminho certo. Senão eu seria um sujo tentando ensinar você a andar na limpeza e na pureza. Então, por que eu falo isso? Porque eu vivo isso. Porque se eu falasse e não vivesse, eu seria um hipócrita, eu seria um lobo em pé de cordeiro, eu seria um cego, guia de cegos. E qualquer pessoa que venha a pregar o evangelho para você e não se encaixa, não bate com o evangelho, também está em erro. Ela não é exemplo de servidão e de obediência a Deus. Ela é um exemplo de usar o nome de Deus em vão para ensinar você também a usar o nome de Deus em vão, lançando uma pedra de tropeço no seu caminho, para que no fim você caia e não esteja estabelecido na rocha que é Cristo. Entendeu? E a rocha vem junto com todo o seu evangelho e com todas as regras e mandamentos que ele determinou no evangelho. Então não é que você é salvo pelas obras, mas a sua fé se manifesta como verdadeira a partir do momento que você faz aquilo que Jesus mandou. Eu costumo dizer que a fé sem pernas não te leva a lugar nenhum. Entendeu? Você tem fé que você vai do ponto A para o ponto B, só que aí você não se mexe, você fica no ponto A, falando: eu creio que eu vou chegar no ponto B, eu creio que eu vou chegar no céu, eu creio que eu terei a vida eterna. Mas aí você continua deitado no ponto A, gritando e falando que crê e cantando para Jesus. Não adianta nada, você não vai chegar no ponto B. Você precisa andar, você precisa obedecer. A fé só é manifestada como verdadeira se ela tiver obra, se ela tiver ação, se ela tiver obediência. Do contrário, são só palavras jogadas ao vento, tá bom? Então, como falei, eu não posso falar do que eu não vivo. Todas as pessoas e coisas da minha vida que ofendiam a Deus, que não andavam de acordo com o evangelho e que não quiseram se curvar a esse evangelho, foram cortadas fora. Porque você não pode, novamente eu digo e repito, ter comunhão com a luz e com as trevas ao mesmo tempo. É isso que 2 Coríntios capítulo 6 diz de forma extensa e veemente, ao ponto que Paulo diz a partir do versículo 14: não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. O incrédulo é uma pessoa que não só não crê em Jesus, mas é uma pessoa que pode até crer em Jesus de forma rasa, mas não crê que Jesus vem com todos os mandamentos de Jesus que ele mandou você seguir e falou que se você só o ama, se você os guarda. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, ser incrédulo também contempla você crer em Jesus pela metade. Você crê que Jesus é seu Salvador, mas não crê no poder dele de te libertar de todos os pecados. Você é um crente pela metade, você é um incrédulo. Porque se você não for liberto de todos os pecados, você vai continuar sujo e separado de Deus, que é separado do pecado. Entendeu? Então esse também é um tipo de incrédulo. E a palavra continua dizendo: pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça. Ou seja, o que tem a ver o justo com o injusto? Se existe um justo, é porque Jesus o justificou. Jesus o transformou em justo. E isso significa que quando os seus pastores dizem que não há nenhum justo, nenhum sequer, eles tiram esse versículo do seu devido contexto. E eles estão falando para você de modo pervertido, herético e demoníaco que o cristão ainda é injusto, mesmo depois de convertido. Ou seja, eles estão negando a conversão, porque ser convertido é ser transformado de uma coisa em outra. Então, se você era injusto, você passa a ser o quê? Justo. Por isso que 1 João 3:7 diz o seguinte: filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Só que vocês estão deixando esses homens enganar vocês. Aquele que faz a justiça é justo assim como ele é justo. Ou seja, a pessoa é um reflexo de Jesus Cristo, porque Jesus habita dentro dela e o capacita a ser justa pela conversão. Então a gente vai voltar aqui a 2 Coríntios e continuar. Pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça. Que comunhão tem a luz com as trevas. Não tem comunhão. Por isso precisa haver
uma separação. Porque se você está conectado com as trevas, você faz parte das trevas. Se você está conectado com a sujeira te toca e te deixa sujo. Você é sujeira. Por isso que você não pode estar unido com aquilo que ofende a Deus e que é contra Deus. Porque quando eu aceito aquilo que ofende a Deus, quem ofende a Deus sou eu. Quem será cortado fora sou eu, junto com a outra parte da sujeira que será cortada fora. Então luz não tem parte com as trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Não existe harmonia. Não significa que você precisa odiar as pessoas que não sirvam a Jesus, que não queiram largar o pecado e que continuam no erro. Significa simplesmente que você vai obedecer ao Evangelho e amar a Deus acima de todas as coisas. Entender que se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter parte com quem o odeia através das suas ações. Jesus falou, Deus falou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santos porque eu sou santo. Então você vai entender que se a pessoa não está fazendo isso, ela está andando em infidelidade à palavra de Deus e você vai simplesmente separar dela. Não significa que você a odeie, significa que você está apenas obedecendo ao Evangelho daquele a quem você chama de Senhor. Ou que parte tem o crente com o infiel? Uma pessoa que é infiel é uma pessoa que não obedece a Deus. É uma pessoa que trai a Deus através das suas atitudes. O que é trair a Deus através das suas atitudes? Deus mandou você ser santo e a pessoa nega isso. Ela se rejeita a ser isso e a se curvar a esse mandamento de Deus. Ela não quer largar as trevas, logo ela é uma pessoa infiel. Ela não quer parar de ser amiga dos mundos, logo ela é uma pessoa infiel. Então não existe comunhão entre a luz com as trevas. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Lembra da torre que eu falei para você? Você tenta edificar uma torre. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei dentro deles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Por quê? Porque luz não tem comunhão com trevas. E se você quer ter comunhão com Deus, que é luz, você não pode ter comunhão com quem não tem comunhão com Ele. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, porque ainda não recebeu. Por quê? Porque você não se separou, porque você está tendo comunhão com aquilo que Ele mandou você largar, cortar fora da sua vida, porque aquilo ofende a Deus que é santo e limpo e não tem parte com a sujeira. Então você precisa obedecer para ser recebido. E serei, porque ainda não é pai para vós, e vós sereis, meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você precisa largar tudo que é sujo e anti-Deus para que você seja pró-Deus, para que você seja um servo de Deus e não mais servo do diabo. Você não pode se sentar à mesa do Senhor e à mesa dos demônios e das pessoas que não querem largar as trevas. Então, quando o versículo 16 diz o seguinte, que acordo tem o templo de Deus com os vivos, com os ídolos, ele está perguntando o seguinte, que acordo tem você, porque você é o templo de Deus com os ídolos. Ídolos é apenas um exemplo de pecado. Paulo não iria listar 400 pecados aqui para que você entenda que isso é apenas um exemplo de trevas e de infidelidade e de injustiça. Que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Você não tem acordo nenhum. E se você não tem acordo nenhum, em Amós 3:3 é dito o seguinte, vamos lá, Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andarão juntos, porque um quer seguir as trevas, quer continuar na desobediência e na infidelidade, e o outro quer ser servo do Senhor Jesus, que o salvou de todo o pecado. Você entendeu? Vamos voltar lá de novo. Então não existe acordo entre sujeira e limpeza. E se você quer que Deus seja o seu Deus e se você quer ser o povo de Deus, você precisa fazer aquilo que Ele mandou através do Novo Testamento. Porque se você falar e não fizer, não adianta nada. Jesus falou em Lucas 6:46 o seguinte, e por que me chamais? Ou seja, por que você diz com a sua boca, Senhor, Senhor? Por que você fala que Jesus é seu Senhor? Por que você fala que é servo de Deus? Por que você fala que é cristão? E não fazeis as coisas que eu digo? Então você está na sua igreja e Jesus mandou você não ter parte com os infiéis. E você ainda diz que é servo de Deus, sendo que há infiéis dentro da sua igreja. Então você é uma dessas pessoas que está usando o nome de Jesus em vão, cantando para Ele e andando em desobediência. Você não tem salvação, você é virgem tola. E isso é dito logo em seguida nos versículos seguintes pelo próprio Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, põe em prática, obedece, guarda, faz delas a luz para o seu caminho, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ou seja, essa pessoa que me obedece, a quem ela é semelhante? Ele continua dizendo, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Então o diabo vem com as tribulações, com as aflições e com as perseguições e com um exército de 20 mil deles para cima de você. Vem a enchente, vem a corrente para bater veementemente contra aquela casa. Mas essa pessoa que obedece a Jesus e que o ama de verdade, e a obediência dela é uma manifestação da fé verdadeira dela, o que acontece com a casa dela? Não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. O amor por ela a Cristo era verdadeiro. Ela não se deixou abalar por todas as tribulações, aflições e tentações que vieram sobre ela, porque ela amava a Cristo de verdade, e Cristo fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas quem é a virgem tola, se essa é a virgem sábia? Jesus fala, Jesus explica. Mas o que ouve, ou seja, ouvir não é suficiente, e não pratica. Se você ouve e não faz, se você ouve e não põe em prática, se você ouve e não obedece, você é semelhante ao quê?
É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou. Então, o mesmo diabo veio te tentar. Só que você buscou condições de paz com ele para não servir a Jesus de verdade. Porque você não praticou a palavra, mas o que ouve a palavra não pratica. É semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Você vai cair. E para onde você vai cair? Para o inferno. Isso também é dito com mais clareza no capítulo 7 de Mateus, então a gente vai ler bem rapidinho. Todo aquele que escuta, pois, essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio. Então essa é a virgem sábia, que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então esses são os discípulos de Jesus de verdade, esses são os céus. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato. Insensato é sinônimo de tolo. Essa é a virgem tola. Essas são as pessoas que dizem que são cristãs, mas não lhe obedecem, mas não obedecem a Cristo. Que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. Por quê? Porque ela não estava fundada sobre a rocha, porque ela não tinha Jesus de verdade, apesar dela dizer que o tinha. E grande foi a sua queda. Então, quando você põe as mãos na cruz para levantá-la e colocá-la nas suas costas e no seu ombro, você vai começar a travar uma guerra contra o diabo. E o diabo vai usar toda a sujeira que ele puder para te convencer a permanecer na sujeira, seja pelo medo, seja por qualquer outra coisa. E Jesus vai estar lá assistindo para ver a quem você vai servir. Se você vai fundar a sua casa sobre a rocha, ou se você vai buscar condições de paz para não ter que sofrer de verdade para Jesus, para não ter que carregar de fato a sua cruz e para não ter que ser um servo fiel de verdade dele. E aquilo que você fizer, quando deparado com essas tribulações, aflições, perseguições, e seja o que for, quando o seu mundo cair, vai manifestar se a sua fé é verdadeira ou se são só palavras jogadas ao vento. Porque se for verdadeira, ela vai ser necessariamente seguida das suas obras, da sua ação, da sua obediência, da sua atitude, e você não vai olhar para trás. Mas se você olha para trás, você é aquele que põe a mão no arado e olha para trás e não é digno do reino de Deus. Então o que a gente entendeu desde o começo aqui? Que primeiro, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então você precisa considerar o reino de Deus, você precisa considerar a salvação como algo valioso. E se você a considera como algo valioso, no que isso se traduz? O homem achou e escondeu, você esconde ela dentro do seu coração, você confessa seus pecados para Jesus, você confessa que é um miserável, que é um pecador, imundo, e você confia que ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda a injustiça e de todo o pecado. De modo que você esconde isso no seu coração para você não pecar mais contra Jesus, para você andar de uma maneira que o agrada, e para sua alegria, então não é um fardo, para sua alegria, você vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você troca toda a sua vida, que é anti-Deus, que é desonrosa a Deus, que é infiel a Deus, por uma vida que o agrada e que é conforme a vontade dele. Você entende que você não vai mais poder servir ao diabo e nem ter comunhão com as trevas. Tá bom? Mas se você não quer isso, se você quer manter o erro e achar que tem a Cristo de novo, e achar que tem a Cristo mesmo assim, a sua casa vai cair e grande vai ser a sua queda. Você tem que estar disposto a separar de tudo e de todos que não obedecem a Deus, carregar a sua cruz e entender que com Jesus, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo, e tudo posso naquele que me fortalece. Então se Jesus for de fato o seu Senhor, ele vai te fortalecer, você vai seguir em frente, apesar de qualquer outra circunstância. E eu tinha deixado um texto separado de Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, nos dias passados, ou melhor, 2 dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, sendo feitos alvos, tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Então, lembre-se dos dias passados, quando você foi iluminado, quando você recebeu o conhecimento de Deus, que abriu a sua mente para a verdade do Evangelho e que te ensinou a verdade que podia te libertar de todo pecado. E quando isso aconteceu, o diabo entrou em campo com todo o seu exército para vir contra você. E você teve que suportar um grande combate de aflições. A sua esposa virou contra você. A sua esposa não queria ouvir esse negócio de Jesus santo, mas ela queria ir para a igreja. Os seus amigos, você simplesmente teve que perder porque eles não estavam interessados em Jesus de fato. Ou porque eles estavam interessados em falsas religiões cheias de heresia. Então você suportou um grande combate de aflições, você largou e cortou fora essas pessoas que antes você estimava, você atirou da sua vida porque você considerou o reino de Deus como um tesouro de verdade valioso. E aí você foi em parte feito alvo, tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. E você passou a ser um cristão que sofre como um cristão verdadeiro. Você passou a ser companheiro daqueles que também carregaram sua cruz e estiveram dispostos a travar uma guerra com o diabo, porque eles sabiam que Jesus os impediria de cair e os livraria de todas as tentações e de todas as tribulações e aflições que viessem contra você. O amor de vocês por Jesus se manifestou como verdadeiro e vocês não quiseram saber da desonra. Vocês desprezaram a desonra porque consideraram o reino de Deus mais valioso do que qualquer outra coisa
desse mundo que tem ligação com as trevas. Então, se você não está disposto a seguir esse caminho, você não segue caminho nenhum, porque o único caminho é Jesus, ele é o caminho, a verdade da vida. Se você não está seguindo ele, você está no erro, sua casa vai cair e você vai queimar no fogo do inferno, tá bom? Faltou falar uma coisa em relação a seguir o caminho de Cristo, e a gente vai olhar isso antes de Jesus falar que você precisa negar a si mesmo e tomar sua cruz para segui-lo. E essa coisa é o seguinte, Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. O que Jesus responde para Pedro? Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, Jesus está falando com Satanás, que entrou dentro de Pedro, porque Pedro ainda não era convertido. E qual a moral desse trecho aqui? Jesus estava falando que ele deveria ir e sofrer muitas coisas, ou seja, carregar a sua cruz. E Satanás entrou em Pedro para repreender Jesus e falar: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Isso é equivalente a você ouvir qualquer pessoa do seu meio que te diga: não tem esse negócio de se separar, Deus é amor, Deus quer que nós estejamos unidos. Não que você sofra distante da sua família, ou que você vá para as ruas, ou que você vá viver uma vida incerta, de sofrimento e aflição e tribulação por Jesus, porque isso não é coisa de cristão. Quem que está falando dentro dessa pessoa e pela boca dela? Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus. Então, o sofrer é de Deus, o carregar a cruz é de Deus, mas das que são dos homens. Então, toma cuidado para você não ver essas pessoas que tentam te incitar a não seguir em frente por Jesus, porque elas são vasos de Satanás, porque elas não estão dispostas a seguir com Jesus e elas se ofendem do Evangelho. E por elas se ofenderem do Evangelho, Jesus fala para Satanás, que fala através delas: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim. Jesus se ofende delas, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.